Jogos em Flash. A clássica época dos jogos de navegador, onde você não tinha que fazer download para jogar alguns jogos, que foi apresentado muitos jogos divertidos para sua época, mas que infelizmente, depois do encerramento da engine Flash, uma boa parte dos jogos em Flash infelizmente acabaram virando wash media. Eu vou estar comentando com vocês sobre essa maravilhosa época dos jogos em Flash e como ela marcou uma geração para sua época, assim como dos jogos .exe que eu comentei para vocês. Então vamos lá. A Adobe Flash Player teve o seu surgimento em torno de 1996 e foi criado pelo programador Jonathan Guy, que na época trabalhava na empresa Future Wave, uma empresa que desenvolvia softwares em São Diego. E a principal ideia do Adobe Flash Player era ser um editor de animações para sites, e o Smart Sketch, que era um software para o desenho vetorial utilizando uma caneta, foi reaproveitado no Future Flash Animator, que hoje em dia é conhecida como Adobe Animate, e foi adicionado suporte para animação na linha do tempo e um plugin para o navegador para reproduzir o conteúdo. E uma das primeiras empresas que se interessaram em utilizar a Future Flash Player Animator foi a MSN e a Disney. E a Macromedia, que foi uma empresa de softwares gráficos, multimídia e desenvolvimento de webs, propôs uma oferta para comprar a Future Splasher Software, o que foi sucedido em dezembro de 1996. Então, foi a partir daí que em 1997 o Future Splash Animator foi renomeado como Flash 1.0 e ele foi utilizado para criar ou visualizar animações vetoriais na internet, algo que para sua época era inédito e que se tornou revolucionário. Algumas animações que surgiram e que era usado o Adobe Flash Player nessa época foi uma animação chamada The Goddamn George Wicker Program, que é do mesmo criador do Ren e Stimpy, o tão icônico e traumático Happy Tree Friends. Teve outra série de TV animadas e longa-metragens que foi utilizado o Flash. Agora, os primeiros jogos em Flash só começaram a surgir com a linguagem ActionScript, que basicamente é uma programação usada para criar aplicativos, jogos e animações, e para ficar mais simples, é nomeado como JavaScript. Mas os primeiros sites de jogos em Flash só começou a surgir a partir do final da década de 90, e a Microsoft, na época, adquiriu um desses sites em 96 e nomeou como Internet Game Zone, ou também como era chamado, MSN Games. Foi um dos principais jogos de navegador da época que apresentou jogos de carta e tabuleiro. Houve também o ClassicGames.com, conhecido como Yahoo Games, que foi usado para hospedar jogos em multiplayer clássicos baseados em Java, como xadrez, por exemplo. É bem difícil dizer qual foi o primeiro jogo em Flash dessa época, já que as informações são meio rasas, e o Pico Skull, que foi um dos primeiros jogos em Flash da Newgrounds a ser reconhecido, não foi o primeiro criado, já que antes dele surgiram outros jogos. Alguns jogos que surgiram antes do Pixel foi Mickey's Adventure, que era um jogo de quebra-cabeça e aventura. Blue Suburbia, que segundo as informações é descrito como uma poesia virtual que utilizava imagens abstratas como suporte para textos, que inclusive possui um remake na Steam. Teve o Lasagna from Heaven, que esse foi um dos jogos mais antigos lançados antes do Pico School. Teve o Mario Netcase, publicado pela IBM e Nintendo em 97. Esse que foi um dos primeiros jogos da Nintendo lançado para a internet. Esse jogo tinha sido perdido por muito tempo, mas tinham conseguido encontrar esse jogo. E ele era um jogo Shockwave, que era um software de desenvolvimento de jogos para a internet e portal de jogos. E teve outros jogos também, só que boa parte desses jogos em Flash dessa época acabaram virando wash media, o que é algo que infelizmente acaba rolando, já que boa parte não ficou tão conhecido na época. E o pouco que se tem de registro desses jogos que se perderam, ou são gravações daqueles que jogaram ele, ou apenas em screenshots. Mas, bom, o Pixel, por mais que não tenha sido o primeiro jogo em Flash criado, ele ainda assim foi bem importante, tanto para os futuros jogos que iriam surgir durante esse tempo, quanto para a Newgrounds. E graças ao Pixel, a Newgrounds acabou ganhando notoriedade, teve personagens bem importantes para a plataforma e o seu próprio mascote, que era o Tankman, que todo mundo conheceu no Friday Night Funk. E na Newgrounds, os usuários tinham a liberdade de postar as suas animações e jogos independentes, e a Newgrounds não tinha um sistema de censura, como violência ou conteúdos impróprios, mas foi graças a Newgrounds que surgiu bastante coisa que marcou uma geração, como por exemplo, Salad Fingers, Edge as War, Madness Combat, e entre outras animações, e alguns desses animadores estão na ativa até hoje, como o conhecido Sr. Pelo, Alan Becker, e entre outros. Voltando para o assunto, um dos jogos que tiveram bastante popularidade na Newgrounds
Undergrounds foram Alien Hominid em 2002, onde você controla um alien e tem que acabar com os caras. E tem boss fights também. Henry Stickmin, o cômico jogo de escolhas onde é cheio de referências, Super Mario Bros. Crossover e entre vários outros jogos. Alguns desses jogos que surgiram na Newgrounds até tiveram versões melhoradas, ou versões para consoles. Alguns desses jogos que eu até posso citar é o próprio Alien Hominid, lançado para os consoles, e a versão HD para Steam, Henry Stickmin Collection, o icônico Super Smash Flash 2, Dead Enemy, que inclusive serviu como inspiração para um jogo independente, o Castle Crashers. Mas a Newgrounds não foi a única plataforma a abrigar jogos desse tipo. Nessa época tiveram muitas plataformas. Pra quem é da época entre 90 até 2000, deve se lembrar do clássico Click Jogos, Os Jogos, Miniclip, entre outros. Teve muitos jogos nesses sites que foram bem marcantes, e que alguns deles foi apresentados clássicos MMOs, como o icônico Club Penguin, que teve o seu surgimento nos anos 2000, e depois teve a versão que conhecemos, em 2005, o clássico Habbo Hotel, aquele jogo que você entrava nos quartos, conversava com o povo, jogava minigames, tinha eventos também, o Transformice, o jogo dos ratos, onde você tinha que pegar o queijo e chegar na toca primeiro para adquirir estatísticas para o seu perfil, e que inclusive tinha muitos mapas criativos, e até os dias de hoje está de pé, por incrível que pareça, e entre outros MMOs que eu não vou lembrar. Falando de jogos marcantes, quem não se lembra daquela época que existiam aqueles jogos onde colocavam personagens famosos em gêneros inusitados, como por exemplo, Sonic e Mario apostando corrida de moto, carregando mercadorias com o caminhão, ou também quando tinha aqueles jogos que você tinha que cuidar dos personagens, tipo tratar machucados das personagens, tratar os dentes, entre outras loucuras. Por mais que tenham tido jogos bizarros, também tinham jogos que, pra quem jogou na época, com certeza marcou muita gente. Alguns jogos desse tipo, além deles terem sido simples, eles também tinham trilhas sonoras bem bacanas. Os gráficos eram relativamente bonitos, e alguns deles até exigiam que você pensasse pra você poder avançar. E também surgiram jogos 3D, que por mais que fossem jogos 3D com gráficos até que bem feitos pra proposta, alguns deles conseguiram se destacar bastante, como o icônico Burn Rubber, Traffic Slam, Lose the Hit e entre outros. E como os jogos em Flash estavam fazendo bastante sucesso nessa época, os canais de animação que eram populares dessa época, como a Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery Kids, tinham seu site e disponibilizavam os jogos. Tinham um layout agradável e que inclusive no site da Cartoon tinha o icônico Toonits, onde você conversava, explorava os mundos, embora minha experiência com o Toonits tenha sido mínima nessa época. Mas pra quem jogou nessa época, com certeza deve ter se divertido bastante, e que inclusive no site houve vários jogos icônicos, como aquele icônico jogo do Ben 10 The Alien Device, e que era um point click, e que tinha que resolver puzzles e tinha uns minigames pra seguir em frente. E eu lembro que na época tinha passado uma propaganda mostrando um pouco desse jogo no próprio canal da Cartoon Network, pra vocês verem como esse jogo foi muito bom. E também entre outros jogos. E eu também tenho uma lembrança bem rasa de um jogo do Ben 10 que era um crossover dos outros personagens da época, que inclusive tinha um comercial dele no próprio site da Cartoon. A única coisa que eu lembro dele é que você controlava a Vandal Matt e tinha que evitar de bater nos veículos, e tinha que escolher direções certas para um determinado local, e se você pegasse o caminho errado, era game over na certa. O que eu lembro desse jogo é que ele ficava disponível em uma época específica, aí depois que passava o tempo, você não conseguia mais jogar ele. Eu lembro que eu jogava bastante esse jogo na época, e eu acredito que eu não tenha sido o único a ter presenciado esse jogo, só que infelizmente esse jogo que eu comentei pra vocês virou uma lost media por completo, e eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre esse jogo específico. Provavelmente até tenha sido um delírio da minha mente, mas muitos jogos assim como eu comentei, acabaram se perdendo com o tempo, assim como um jogo bem peculiar. Vocês sabiam que já existe um Scary Maze da própria Cartoon Network? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Esse jogo é chamado El Labyrinth de Blow, e é literalmente uma paródia do próprio Scary Maze, que você vai encontrando o Blow e tem que levá-lo até a chave, mas isso acontece. Apesar do Scary Maze ter me traumatizado na época, esse daí me deu um susto na época, e até teve a época onde tinha vinhetas de Halloween com Scream.
Eu só não sei dizer se isso de fato passou na televisão. Pelo menos no Brasil, eu nunca vi. E esse jogo tinha virado uma lost media por muitos anos, e muita gente achou que era impossível encontrar. Mas 2 usuários conseguiram recuperar esse jogo, o que é bem impressionante. Mas infelizmente não é todos os jogos que tem esse milagre de serem encontrados. E essa situação de lost medias só ficou pior depois do encerramento do Flash Player em 31 de dezembro de 2020. E os jogos que eram jogáveis com esse plugin se tornou impossível de jogar sem ela. E por conta disso, muitos jogos acabaram virando uma lost media. E o plugin acabou sendo substituído por um mais atualizado, que é o HTML5, o que até permite jogar os jogos Flash ou as clássicas animações das plataformas. Enquanto os jogos que acabaram se perdendo com o tempo, existe um projeto chamado Flashpoint, criado pelo Blue Maxima, que foi criado para poder represervar os jogos ou animações clássicas das webs, e tem a colaboração da comunidade para preservar essas obras. E segundo as informações, mais de 200 mil animações ou jogos foram preservados com esse projeto, o que dá mais ou menos em torno de 1,68 terabytes. É bastante coisa. E também existe um outro plugin opcional chamado Ruffalo, que é como se fosse um emulador do próprio Flash Player e pode ser usado para jogar alguns jogos da internet, que antes era usado apenas com o Flash Player. Então, mesmo depois do encerramento do Flash Player, muitos desses jogos ou animações clássicos da internet, eles são lembrados com bastante carinho, e que até o dia de hoje, esses jogos ainda são jogáveis graças ao HTML, ou até mesmo essas extensões criadas pela comunidade. Apesar de muita coisa infelizmente ter se perdido com o tempo, os momentos que foram obtidos com esses jogos vão estar guardados sempre nas memórias, e quem sabe mais obras não acabem sendo recuperadas novamente, assim como teve alguns que muita gente achou que seria impossível de ser recuperado. Então eu acredito que é só uma questão de dedicação e pesquisa para que isso se torne possível, apesar de eu saber que tem alguns outros que é literalmente impossível de ser recuperado novamente. Eu espero que tenham gostado dessa história nostálgica dos jogos em Flash. Eu achei bem nostálgico relembrar dessa clássica época com vocês e mostrar essas clássicas obras. Então, se você tem memórias dessa clássica época da internet, deixe sua lembrança abaixo que eu com certeza vou ler. E se tiverem gostado dessas lembranças, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!